Olá pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade aí às nossas aulas sobre determinantes, hoje nós vamos falar a respeito do Teorema de Jacobi. Então esse Teorema de Jacobi, ele é um pouco diferente na forma do seu cálculo, ele ajuda a gente em algumas situações, então nós vamos falar um pouco a respeito dele. No caso aqui, coloquei a definição do teorema, então se a gente for pensar em Teorema de Jacobi, o que isso significa? O teorema fala o seguinte: se somarmos aos elementos de uma fila qualquer de uma matriz quadrada A, os elementos de outra fila paralela previamente multiplicada por um número real, obtém-se uma nova matriz, tal que o determinante da primeira matriz é igual ao determinante da outra. Ou seja, a gente consegue, o que o teorema fala para a gente, que se a gente quiser trabalhar e alterar os resultados de uma matriz, alterar os números de uma fila, se for pela multiplicação de uma linha por outra, a gente consegue chegar no mesmo determinante sem alterar o valor do determinante. Ah, tudo bem, tá, existe essa propriedade, existe esse teorema, mas para que ele serve? Qual vai ser a utilidade dele? Muitas vezes, e nós vamos ver daqui a pouco isso daqui, a gente consegue simplificar uma matriz para a gente conseguir fazer o cálculo do determinante. Então fica mais fácil, mais prático da gente conseguir fazer o cálculo do determinante. Bom, então vamos ver na prática como isso funciona. Vou dar um exemplo, a gente vai fazer o determinante da maneira que a gente já está acostumado. Depois nós vamos utilizar esse teorema multiplicando uma linha. A gente pode multiplicar qualquer linha por qualquer valor e somar com outra, como fala aqui, e a gente vai perceber que o determinante não muda. É claro que no exemplo a gente vai fazer, fala assim, mas não simplificou em nada, não resolveu em nada. Mas depois, a hora que a gente for falar sobre matriz triangular, a gente vai ver a aplicação e como pode ser útil para a gente essa utilização aí do teorema em algumas situações. Então vamos lá, para a gente resolver isso daqui, vou utilizar sarros, então eu vou copiar aqui as duas primeiras colunas, daquela forma que a gente já está acostumado a fazer, certo? Lembrando que quando a gente desce na diagonal principal, mantém o sinal. Então, 1 vezes 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1 vezes 3, menos 9, mantém o sinal. 5 vezes 4, 20, vezes 2, 40, mantém o sinal, tá lá. Agora vamos na volta. 5 vezes 2, 10, vezes 5, 30, como está voltando, menos 30. 1 vezes menos 1 vezes 2, deu menos 2, como está voltando, mais 2. 3 vezes 4 vezes 1, 12, como está voltando, menos 12. Então, esses são os resultados, utilizando o teorema de Jacobi. Menos 30 com 2, menos 28, vai dar aqui 40, com mais 40 cancela, com 2 com menos 9, nós vamos ter resultado final de menos 7. Então, somando esses valores aqui, aí cada um soma da maneira que achar mais fácil, tá? Eu fui por eliminação aqui, a gente chegou no valor de menos 7. Então, se a gente pegar a matriz com esses valores e calcular sarros, o resultado é menos 7. Vamos aplicar a regra do teorema de Jacobi para a gente ver o que acontece. Então, primeiro, o que a gente faz? A gente escolhe uma das linhas. Eu vou escolher a primeira linha, vou multiplicar a primeira linha por 2. Ah, mas por que vai multiplicar por 2? Porque eu escolhi a primeira linha e eu escolhi multiplicar por 2. Pode ser por qualquer número, positivo, negativo, pode ser a terceira linha, pode ser a primeira coluna, a gente pode fazer aquilo que a gente quiser. E daí eu vou pegar o resultado e vou somar com a linha de baixo. Então, é isso que eu vou fazer para conseguir essa nova matriz. Então, olha lá o que vai acontecer. A primeira linha, ela permanece, ela não muda, ela vai permanecer igual. Agora, a segunda linha, 1 vezes 2, 2. 2 mais 4, 6. Tá lá. 3 vezes 2, 6. 6 mais 2, 8. Tá lá. 5 vezes 2, 10. 10 com menos 1, 9. Tá aqui, então olha lá. O teorema fala isso. Eu vou pegar uma linha, vou multiplicar por um valor, e daí o resultado a gente soma com qualquer outra fila. Foi o que a gente fez. Daí a última linha vai permanecer igual. Não vou mexer nela. Tá lá. Qual é a ideia? Pelo teorema de Jacobi, que essa nova matriz que a gente determinou a partir dessa situação da multiplicação vai permanecer igual, vai ser o mesmo determinante. Vamos ver se isso é verdade? O determinante lá tinha dado menos 7.
1, 3, 6, 8, 3 e 2. Vamos aqui resolver por sarros. Diagonal principal mantém. 1 vezes 8 vezes 1, 8. 3 vezes 9 vezes 3 vai dar 81. 5 vezes 6 vezes 2 vai dar 60. Agora vamos na volta. 5 vezes 8, 40. 40 vezes 3, 120. Como está voltando, menos 120. 9 vezes 1 vezes 2, 18. Como está voltando, menos 18. 3 vezes 6 vezes 1, 18. Está voltando, menos 18. Então, menos 120 com menos 18, com menos 18, menos 156, com mais 8, com mais 81, com mais 60. Se a gente somar tudo isso daqui, pode confiar, o resultado disso é menos 7. Então, percebam, essa é a ideia do Teorema de Jacobi. A gente multiplicar uma fila, somar com outra, e o determinante ele permanece o mesmo. Isso é uma propriedade que existe para o cálculo dos determinantes. Daí vocês me perguntam, nossa, mas os números ficaram maiores, ficou mais difícil da gente calcular, por que que a gente precisa utilizar isso daí? Vamos pensar numa outra situação, certo? Existe uma outra propriedade, certo? Que fala o seguinte para a gente, que é o determinante de uma matriz triangular. O que que é uma matriz triangular? Matriz triangular é aquela onde, quando a gente seleciona a diagonal principal dessa matriz, então é uma matriz quadrada, quando a gente seleciona a diagonal principal dessa matriz, os elementos que estão abaixo ou que estão acima são todos iguais a zero. Isso é uma matriz triangular. Ó. Perceba que eu tenho aqui a diagonal principal, todos os elementos que estão abaixo são iguais a zero. Então, aqui a gente tem uma matriz triangular. Olha o que ele fala. Uma matriz quadrada de ordem n é dita triangular quando todos os seus elementos que estão abaixo ou acima da diagonal principal são iguais a zero. Então, nesse caso, são os elementos que estão abaixo. Assim, o determinante dessa matriz é o produto dos elementos da diagonal principal. Ou seja, eu não preciso ficar calculando o determinante dessa matriz. O determinante dessa matriz vai ser simplesmente 2 vezes menos 3 vezes 4. Por quê? Porque é isso que uma matriz triangular gera para a gente. Então, a partir da matriz triangular, se a gente quer descobrir o determinante dessa matriz, ó, é só a gente multiplicar os elementos da diagonal principal. 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 6 vezes 4, está lá, menos 24. Esse é o nosso determinante. Então, facilita no desenvolvimento aqui do determinante de uma matriz. Vamos pensar isso daí. Então, agora vamos juntar as duas coisas. Aqui fala, a gente pode pegar o Teorema de Jacobi para transformar uma matriz numa matriz triangular. Essa é a ideia do Teorema de Jacobi. Uma das utilizações dele é, vamos pegar essa matriz, vamos transformar ela numa matriz triangular. Ou seja, a gente seleciona a diagonal principal, daí a gente pega todos os elementos que estão abaixo da diagonal principal, ou acima, tanto faz, e a gente transforma tudo isso em zero. Por exemplo, se a gente fosse pensar no determinante dessa matriz aqui de ordem 4, a gente teria que utilizar algum dos métodos que a gente aprendeu. Calcular vários cofatores, utilizar todos aqueles métodos. Se a gente transformar ela numa matriz triangular, fica mais fácil da gente calcular. Vamos ver como a gente pode fazer isso. Olha lá, a ideia é fazer isso daqui virar zero, fazer isso daqui virar zero, esse daqui também zero, esse e esse ser zero. Tá lá. Por quê? Porque se a gente selecionar aqui a nossa diagonal principal, ó, selecionando a nossa diagonal principal, eu vou fazer todos os elementos que estão abaixo se transformarem em zero. Daí é só a gente multiplicar o produto da diagonal principal. Então, vamos ver isso, como é que fica. Bom, eu preciso eliminar o 6. Então, olha lá o que eu posso fazer. Eu posso pegar a primeira linha, multiplicar por menos 6 e somar com ela. Estou pensando só no primeiro elemento. Ó. Pego 1, multiplica por menos 6, vai dar menos 6. Soma com 6, vai dar 0. Então tá lá, a gente já consegue eliminar esse primeiro elemento. Aqui ó, eu tenho o 5 e o menos 5. Aqui eu tenho 1 e o 1. Ou seja, eu posso pegar a primeira linha, multiplicar ela por menos 5 e somar com a terceira linha.
1 vezes menos 5, ó, vai cancelar. E aqui, por fim, o 2 e o menos 2. Então, o que eu posso fazer? Posso multiplicar essa linha por 2 e somar com a última. Percebam que isso, pessoal, que a gente está fazendo, mas como eu faço para descobrir esses números? Aqui deu sorte, porque é 1, e a gente está multiplicando valores que anulam. Para a gente anular um valor, a gente tem que multiplicar pelo número oposto. Então, se o número é positivo, a gente multiplica pelo negativo dele para somar. Então, o 1, eu tinha que eliminar o 6, eu multipliquei por menos 6. O 1, eu tinha que eliminar o 5, eu multipliquei por menos 5, e assim por diante, tá? Vamos fazer isso daqui. Vamos montar a nossa nova matriz. 1, menos 1, 2 e 0. Esse não muda, esse permanece. Vamos para todos os outros elementos. 1 vezes menos 6 com 6, 0. Olha lá. Menos 1 vezes menos 6, mais 6 com 3, 9. Tá lá. 2 vezes menos 6, menos 12 com 2, menos 10. Percebam que não adianta fazer isso só com um elemento, eu tenho que fazer com a linha inteira. 0 vezes menos 6, 0. 0 com 7, 7. Tá lá, já foi a primeira linha. Vamos para a segunda linha. 1 vezes menos 5, menos 5. Menos 5 mais 5, 0. Menos 1 vezes menos 5, mais 5 com menos 5, 0. 2 vezes menos 5, menos 10. Menos 10 com menos 1, menos 11. 0 vezes menos 5, 0 com 4, 4. Tá lá, ó. Os dois elementos já viraram 0. Vamos agora para a última linha. 1 vezes 2, 2 com menos 2, 0. Menos 1 vezes 2, menos 2 com 2, 0. 2 vezes 2, 4 com menos 4, 0. 0 com 2, 2. 0 vezes 2, 0. Com 5, 5. Tá lá, ó. Percebam que, fazendo essas multiplicações, a gente conseguiu pegar aqui a diagonal principal. Todos os elementos abaixo da diagonal principal agora são iguais a 0. Então, a gente tem uma matriz triangular. Se a gente tem uma matriz triangular, o determinante vai ser o produto da diagonal principal. Então, 1 vezes 9 vezes 11 vezes 5. Então, a gente chega lá no valor de menos 495. Esse é o determinante dessa matriz. Então, essa é uma das aplicações, uma das utilidades que a gente tem para o teorema de Jacob. Transformar uma matriz em uma matriz triangular. Ah, professor, mas aqui está tudo bonitinho, a gente conseguiu chegar nos valores. Pode ser que em algumas situações a gente faça uma multiplicação, depois precisa multiplicar de novo, a gente organiza. Porém, vamos supor que a gente não consiga transformar numa matriz triangular, mas a gente consegue chegar numa linha onde todo mundo vale 0, a gente pode utilizar o teorema de Laplace, por exemplo, pode utilizar qualquer outro método para resolver esse determinante. Então, a gente consegue simplificar uma matriz, transformando em elementos que possuem 0, e utilizar qualquer outro método que a gente aprendeu para calcular. Por quê? Porque o determinante de um, pelo teorema de Jacob, permanece o determinante do outro aí. Certo, pessoal? Então, era isso, essa aula de hoje. Agradeço muito a participação de todos. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.